Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres, amém? Louvado seja Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá em Daniel, capítulo 6. Nós leremos o capítulo todo, são 28 versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dario viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione o interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era do seu costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou o interdito ordenando, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol, se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente.
O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal algum, porque fui eu considerado inocente diante dele. E também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim, Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, eles, os seus filhos e as suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra: que a paz lhes seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou do reinado de Dário e no reinado de Círio, o persa. Amém. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos, vamos buscar o Senhor. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome pela oportunidade e privilégio que temos de fazermos parte do teu povo. Termos sido alcançados por esse chamado eficaz. Termos assim a nossa mente cativa à obediência da tua palavra, o nosso coração renovado e transformado e regenerado ao Senhor, para que pudéssemos ter fé em ti e vivermos uma vida santa e piedosa para a glória do Senhor. E aqui estamos mais uma vez nessa manhã, como nosso costume, Senhor, no dia do Senhor, para louvar o teu nome através dos cânticos, da oração, da leitura e exposição da tua palavra, das nossas ofertas e da nossa adoração, Pai. Assim, ó Deus, que em tudo o Senhor seja glorificado, que o teu nome, que é excelso, sublime, maravilhoso, poderoso, esteja sendo adorado de todo o coração nesse lugar e nas igrejas que o adoram em espírito e em verdade, nesta manhã maravilhosa. Agora fala com cada um de nós por meio da tua palavra, Senhor. Não nos permita sairmos daqui sem sermos edificados, encorajados, exortados, admoestados e assim conformados mais um pouco à imagem do seu Filho Jesus. Essa é a nossa oração que fazemos no nome precioso e poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Meus irmãos, Daniel viveu numa época de crise. Daniel viveu numa época de muitos problemas. Crises morais, crises políticas e principalmente crises espirituais. Daniel viveu numa época de apostasia. O povo de Deus havia sido levado cativo para a Babilônia, como nós bem sabemos. Dentre eles estava lá o jovem Daniel. Então ele teve que enfrentar diversas dificuldades na sua época, na sua geração. E nós, irmãos, temos muitas dificuldades hoje também. Nós vivemos um período de várias crises, da mesma natureza. Crises morais, crises políticas e principalmente crises espirituais. Apesar de haver um grande avivamento e o povo de Deus estar crescendo, pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho, há uma crise religiosa que permeia a nossa nação e a gente sabe que muitas igrejas, muitas pessoas estão afastadas do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que o Deus de Daniel também é o nosso Deus. O Deus a quem Daniel servia também é o Deus que nós servimos. Daniel servia fielmente e exclusivamente ao Senhor dos Exércitos.
o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, aquele cuja glória não tem fim, aquele que tem todo o poder e aquele que reina soberanamente sobre todas as coisas. Esse é o Deus que eu e você servimos de todo o coração também. E assim como Daniel serviu ao Senhor e foi fiel em todos os momentos, eu também espero que nós sejamos fiéis ao nosso Deus. E eu proponho então essa pergunta a você. Você tem sido fiel ao Senhor? Em meio a uma geração pervertida e corrupta, você tem sido fiel em tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer? A gente vê nesse texto que Daniel foi fiel em meio às provações. Esse é o tema da nossa mensagem nessa manhã. Fidelidade em meio às provações. A gente vê em primeiro lugar que Daniel foi fiel com o seu intelecto. Ele tinha um espírito excelente, conforme diz nosso texto. Em segundo lugar, Daniel foi fiel com a sua integridade. Não tiveram nada para culpá-lo. Não tinha nenhuma mancha, nenhum pecado, nenhum mau comportamento, nenhuma conduta ruim que manchasse o nome de Daniel. Ele foi íntegro em tudo aquilo que Deus colocou para fazer. Daniel também foi fiel em meio à inveja e à oposição dos seus adversários. Mesmo com esses percalços, com essas dificuldades, ele permaneceu fiel. Daniel também foi fiel com a sua vida devocional. Ele se manteve em devoção ao Senhor em qualquer circunstância. Em quinto e último lugar, Daniel foi fiel com a sua fé. Ele exerceu fé no momento de tribulação, no momento de provação. E é exatamente esses 5 pontos, esses 5 adjetivos que nós podemos dar para Daniel, o profeta, que eu quero trabalhar com você e pensar rapidamente para nosso aprendizado. Bom, como eu já disse, Daniel viveu num tempo de apostasia. Você se lembra que a Síria já havia invadido o reino do norte, o povo foi levado cativo, e o reino do sul permaneceu ainda por algum tempo, servindo ao Senhor, mas também havia apostasia. Deus diz para o profeta Abacuque que mandaria os caldeus, os babilônicos, para também invadir Judá, o que de fato aconteceu exatamente no período de Daniel. E então a história nos conta que 4 jovens, provavelmente adolescentes, ou jovens na faixa de 18 a 20 anos, foram arrancados de suas casas e foram levados como escravos para a Babilônia. O rei Nabucodonosor mudou os nomes dos jovens para apagar o passado deles. Daniel, que significa Deus é o meu juiz, foi mudado para Beltesazar. Ananias para Sadraque, Misael para Mesaque e Azarias, como os irmãos sabem, para Abidnego, na tentativa de apagar a identidade daqueles 4 jovens. Nabucodonosor não mudou apenas o nome deles, mas mudou também a dieta deles. Mas eles colocaram à prova e não se esbanjaram com as iguarias do rei, mas fizeram um teste, dá apenas legumes para nós comermos, e depois de 10 dias vamos ver o aspecto desses que só comeram legumes, se será saudável. E assim aconteceu, como uma prova de que eles não gostariam de mergulhar naquela cultura babilônica. O rei então ergueu uma estátua e decretou que não se dobrasse a sua ideologia, a sua adoração, seria lançado na fornalha ardente. Mas lá estavam os 3 jovens que não se curvaram de forma alguma, foram então lançados naquela fornalha que estava totalmente aquecida, e ali então o rei olha e diz: não foram 3 homens que nós lançamos na fornalha? Pois eu vejo 4 homens passeando livremente. O aspecto do 4º homem é como do Filho de Deus.
E o rei Nabucodonosor ficou louco, como os irmãos sabem, que já leram o livro de Daniel, capítulo 4, diz que ele foi comer capim, ficou doido totalmente, né? Deus enlouqueceu ele por causa da sua soberba, arrogância e altivez. Mas então, passa Nabucodonosor e Belsazzar, seu filho, começa a reinar, capítulo de número 5. Os estudiosos entendem que agora o capítulo 6, né, tem um lapso grande de tempo, porque até então tinha relatado a juventude de Daniel, e agora já com esse outro rei, o rei Dario, Daniel talvez já fosse um aposentado, um idoso, talvez por volta dos 80 anos. Então esse jovem que chegou lá na Babilônia para servir ao Senhor em meio à corrupção e à escravidão, mas uma escravidão na qual ele foi um homem importante, uma espécie de governador, agora já era o velho Daniel ali presente. Então, a primeira coisa que eu quero destacar, como eu disse, é a sabedoria de Daniel e como ele usou, e o texto diz isso, a sua vida intelectual também para o Senhor. Diz o texto, versículo 3, que o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E aqui eu quero chamar a sua atenção para isso. Porque como nós oramos aqui, o irmão que conduziu a liturgia orou pela nossa vida intelectual, quando Deus nos salva, quando Deus nos resgata, Ele também salva a nossa mente. Ele também salva a nossa vida intelectual. Aliás, eu quero dizer para você que o povo de Deus é o povo mais inteligente da terra. Ah, é verdade que existem pessoas que não servem ao Senhor e têm muito conhecimento científico ou conhecimento em todas as áreas do saber, mas a verdadeira inteligência e sabedoria repousa sobre aqueles que servem ao Senhor, porque eles não apenas creem em qualquer coisa, mas eles creem na verdade e tão somente na verdade. E é Deus quem revela a verdade para o seu povo. E como também o irmão orou, Deus nos chama para servir ao Senhor de todo o coração, mas também de toda a mente. Ou seja, nós temos que demonstrar a esse mundo um espírito excelente. Precisamos ter sabedoria para usar a nossa vida para a glória de Deus em todos os aspectos. Não é apenas uma vida religiosa, não é apenas ir à igreja aos domingos. Isso é bom, isso é maravilhoso. Mas além disso, aqui é um lugar de capacitação para que nós possamos ir para o mundo com a nossa mente iluminada pelo Evangelho, com uma cosmovisão correta, uma cosmovisão cristã, que enxerga esse mundo na perspectiva do Senhor. Do Senhor. Isso pode envolver qualquer coisa, matemática, português, ciência, música, política. Por que não? Por que não? Nós deveríamos estar em todos os setores da sociedade, influenciando com o Evangelho, com a verdade, com o conhecimento correto, todas as coisas. E de fato, meus irmãos, quando você olha para a história da igreja, você vê, e a história da humanidade, como a igreja presente no mundo influenciou positivamente a sociedade. Quantas creches, orfanatos, escolas, universidades foram criadas por cristãos que influenciaram as crianças, os jovens, os adolescentes e outras pessoas com um verdadeiro conhecimento sobre todas as coisas. Quando você vê, por exemplo, os cientistas, e como já foi dito, né, um pouco de ciência te afasta de Deus, mas muita te aproxima. Quando você dá o primeiro gole no copo do conhecimento, às vezes pode te levar para longe de Deus, mas quando você toma o copo inteiro, lá está o Senhor no final, porque a verdadeira ciência e o verdadeiro conhecimento sempre vai desembocar no Senhor, num Criador inteligente que criou todas as coisas de forma harmoniosa, bela, funcional. Daniel era assim.
Daniel revelou sonhos. Daniel foi um bom governador. Daniel foi útil, mesmo para aquele lugar corrompido. Mas ali a luz do Senhor brilhou através da sua vida. Quando você olha, por exemplo, para a história e vê Isaac Newton, Blaise Pascal, dentre tantos outros que maravilhosamente se vislumbraram com o conhecimento. Quando você vê a história das universidades, as melhores, como por exemplo Harvard, foi criado por um pastor puritano. E hoje você vê as melhores escolas, os melhores cientistas, eles são cristãos. Eles são cristãos. Porque há neles um espírito excelente. Por isso, o primeiro conselho que eu quero dar para você, através desse texto, é: use também a sua vida intelectual para o Senhor. Eu quero fazer música. Seja um músico bom. Estude a partitura. Eu sei que é ruim, é difícil, é chato, né? Mas vai lá. Você vai colher frutos disso. Não, pastor, eu tenho outros planos, eu quero ser político. Vai ser político. Cuidado, hein? Onde você vai entrar, né? Pelo amor de Deus, né? Preciso nem falar, né? Preciso nem falar. Espera. Não, eu quero ser esportista. Vai ser esportista, vai ser o melhor esportista. Não, eu quero ser um acadêmico. Mergulha nos livros, meu irmão. Estuda. Dedica a sua vida. É interessante que eu conheço tanta gente, e eu sou um deles, que antes de me converter, eu odiava estudar. Sempre odiei. Aliás, nota de rodapé, eu fiz supletivo, tá? Repeti, sei lá, umas 3, 4 vezes até chegar no ensino médio. Nunca li um livro. Mas eu tive entendimento que se Deus quis se revelar através de palavras, através da sua palavra, através de um livro, para que eu o conheça verdadeiramente, eu vou precisar estudar. E assim Deus há de nos capacitar. Eu não estou dizendo com isso que Deus também não chama gente simples para o evangelho. Mas até gente simples acaba sendo dotado de um espírito excelente, porque o Espírito Santo capacita essas pessoas. Louvado seja Deus por isso. Filipenses 2, versículo 15, diz que os cristãos são filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Então a gente resplandece a luz do Senhor. Lá no seu trabalho, você deve ser um agente de transformação, para que as pessoas sejam impactadas. Onde você for colocado, na sua família, com seus parentes, na igreja, inclusive, com o seu vizinho, no seu bairro. Enfim, você é chamado para demonstrar isso. Mas aprender custa caro. Exige tempo, exige disciplina e exige de nós, às vezes, fazer as coisas mesmo com falta de vontade. Mas, todavia, sempre iremos colher o fruto da nossa dedicação. Leia a palavra do Senhor. Mergulhe nesse livro. Leia esse livro. É tão triste saber que grande parte da igreja evangélica brasileira mal leu a Bíblia inteira. Mal chegou de capa a capa para entender quem é o Senhor, a quem diz servir. E cada vez que você lê a Bíblia novamente, irmãos, é uma fonte inesgotável de conhecimento. Você fala, mas eu risquei isso naquela época, eu anotei, mas eu não tinha entendido, mas agora, com um pouco mais de iluminação, ó Deus, eu compreendo, que coisa maravilhosa, irmãos. Leia a Bíblia, medite na lei do Senhor de dia e de noite. Em segundo lugar, meus irmãos, a gente vê também que Daniel foi fiel com a sua integridade. Veja o versículo 4 e 5 comigo. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Irmãos, olha que interessante. Esses outros presidentes, outros governadores que estavam ali no reino da Babilônia, juntamente com o profeta Daniel, tinham
inveja dele e começaram a procurar uma ocasião para acusá-lo. E diz o texto que eles falaram entre si: não vamos conseguir achar tal acusação, tal pretexto para que a gente possa colocar em crise a identidade de Daniel. Irmãos, hoje em dia a gente vive uma crise de integridade. Talvez a igreja evangélica brasileira não influencie mais as pessoas lá de fora, justamente porque nos falta integridade em todas as áreas da vida, nas nossas palavras, nas nossas ações, nosso comportamento, nas nossas relações com as pessoas. Eu pergunto a você nessa manhã, se tentarem sondar a sua vida, vasculhar aí quem você é, em todos os aspectos, incluindo seu notebook, seu celular, ou até aquilo que você pensa, você fala, ou aquilo que você fala no seu almoço com a sua família, escondido de outras pessoas. Será que acharão algum pretexto para te acusar? Ou será que você tem sido fiel? Daniel era fiel. Daniel não tinha uma vida dúbia, um comportamento duvidoso. Integridade é uma palavra que você precisa anotar, não só na sua Bíblia, mas na sua mente, e levar para tudo aquilo que você faz. Integridade significa você ser inteiro em todas as coisas, você servir ao Senhor em todos os aspectos da sua vida. Tudo que você tem, tudo que você é, estar submisso à palavra do Senhor. E vivemos uma crise de integridade. Na época de Daniel, ele vivia também em meio a uma geração com crise de integridade. Mas ele era um remanescente. Ele era um servo do Senhor. Irmãos, a gente vive uma crise moral e ética. O que as pessoas ensinam lá no seu trabalho? Aquela rodinha de homem de final de expediente. O que eles falam? Colocam em xeque tantas coisas, como fidelidade à esposa, como fidelidade a Deus, como fidelidade ao que você faz. As nossas músicas, que nós ouvimos por aí, nesse mundo, os filmes, tudo desemboca, assim, ou quase tudo, infelizmente, há uma crise de integridade, há uma infidelidade em todos os aspectos da vida. Por isso, irmãos, quando a gente diz que nós somos cristãos, precisamos não apenas falar, precisamos demonstrar para as pessoas. E então, eles ainda dizem no verso 5, nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Meus irmãos, veja bem isso. Não acharam nada em relação à sua vida moral e ética, então vamos buscar algo que ele está fazendo em relação à adoração ao seu Deus, a fim de o acusá-lo. Portanto, queridos irmãos, se nós formos acusados em relação às coisas que nós praticamos para servir ao Senhor, louvado seja Deus. Se quiserem nos acusar pelo nosso cristianismo, pela nossa devoção, pela nossa fidelidade, louvado seja Deus. Como diz o apóstolo Pedro, se for para sofrer, sofra como um cristão. E glorifique a Deus com esse nome. Mas não sofra por ser mentiroso, não sofra por ser fofoqueiro, ou na linguagem de Pedro, como alguém que se intromete nos negócios de outrem. Mexeriqueiro. Cuidado com as suas palavras, porque palavras ditas não podem mais ser arrancadas. Cuidado com as suas ações. Cuidado na forma que você se relaciona, inclusive com os irmãos da igreja. Cuidado na forma que você se relaciona com seus filhos, com seus pais, com seus parentes, com as pessoas que você ama. Que hoje você possa refletir sobre a integridade a partir do texto de Daniel. Que você e eu possamos olhar para a vida dele e ver esse registro tão magistral da sua conduta e falarmos, eu quero ser como Daniel.
E veja, Daniel não tinha nem metade das coisas que nós temos hoje. Por exemplo, ele não tinha a revelação completa da palavra até o final, não tinha um cânon fechado na sua época. Certamente ele cria no Messias que viria, mas ele não sabia quem ele era verdadeiramente, seu nome, como ele seria, o que ele faria e quando realmente ele viria. E ele também não tinha nenhum dos aspectos tecnológicos, as comodidades que nós temos hoje. Hoje a vida é muito mais fácil. E o pior, além de não ter tais coisas, ele estava numa terra estrangeira, longe da sua pátria, longe do povo de Deus, longe do culto, longe do templo, longe das suas raízes, e ainda assim ele permaneceu íntegro. Não é isso que nós precisamos fazer, irmãos? Agora, às vezes, com todo o contrário disso, temos a igreja, temos pastores, temos mestres, temos pessoas que nos discipulam, temos tecnologia, temos belas canções, temos Bíblia no celular, temos livros e mais livros que nos explicam a teologia, que nos dão, às vezes, de mão beijadas as informações que nós precisamos. Então, nós não temos sequer uma desculpa para não sermos íntegros diante do Senhor. Em terceiro lugar, então, por causa dessa integridade, a gente vai ver que ele teve que lidar, Daniel, com a inveja e com a oposição. No versículo de número 6, esses presidentes sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram: o rei Dario vive eternamente. Então, dizem eles, mais à frente, baixa um decreto, sanciona o interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer qualquer pedido ao Deus ou a qualquer homem que não seja o Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Verso 9, então, diz que assim o rei assinou o documento e o interdito. Ou seja, voltando a um jovem, que agora já cresceu na Babilônia, que se tornou uma pessoa proeminente lá, um governador, apesar de ser israelita, apesar de ser do povo de Deus. Agora ele é idoso. Em todas essas décadas da sua jornada lá, ele permaneceu fiel com o seu intelecto, com a sua mente. Havia nele um espírito excelente. Ele se manteve íntegro em sua moralidade, em sua ética, em sua forma de agir, de lidar com as pessoas, em suas relações. E ao invés das pessoas o admirarem por isso, o que aconteceu, diz o texto? Houve inveja e houve oposição. E sempre vai ser assim, meus irmãos. Não podemos pensar que por sermos íntegros, não vamos receber oposição, críticas, pessoas contrárias a nós. Aliás, às vezes é realmente o termômetro que diz respeito à nossa integridade. Quantas vezes eu e você temos vontade de falar algo para alguém e às vezes para manter a política da boa vizinhança, guardamos aquela verdade que deveria ser jorrada para a pessoa, com amor, obviamente. Por quê? Porque nós somos muito suscetíveis a querer manter a boa política em nome de qualquer coisa. A querer manter as relações, mesmo que seja necessário velar a verdade para que isso aconteça. Deixa eu dizer algo a você. Se você for fiel, se você for íntegro, quem for para ser o seu adversário, o será. Isso é inevitável. Não cabe a nós cuidarmos da nossa reputação. Cabe a nós cuidarmos da nossa integridade. A nossa reputação pertence ao Senhor. Cuidado para não ser escravo da opinião alheia ou do que as pessoas pensam a respeito da sua vida. Obviamente que é sempre bom ter um bom nome e cair na simpatia do povo. Esse é o nosso maior desejo. Mas, irmãos, se isso custar um só tio da verdade, permaneceremos na verdade. Se isso custar nós nos calarmos diante do erro, da mentira de Satanás nesse mundo, nós falaremos. Porque, como diz a Bíblia em Atos, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas importa ser fiel ao Senhor. E na história bíblica sempre houve oposição, não é verdade? Abel teve o seu Caim,
José teve os seus irmãos que jogaram ele lá naquele poço fundo, depois o venderam como escravo. Elias teve a sua Jezabel, que queria o matar. Quando você lê, por exemplo, o relato de Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém, de forma miraculosa, em apenas 52 dias, mas diz por diversas vezes o texto bíblico que haviam lá uns enviados de Satanás, uns incircuncisos, para tentar parar a obra de toda e qualquer maneira. Dentre eles, Tobias e Sambalate. Dois nomes que vão se repetir ao longo do texto. Uma oposição àquele homem que também foi íntegro, serviu ao Senhor com fidelidade e voltou para Jerusalém, depois dessa época, para reconstruir a cidade. E ao ver os escombros de Jerusalém, ele chora profundamente, ele se lamenta, ele ora ao Senhor, e Deus o capacita para aquela obra, mas aquela obra não é fácil de fazer. É pá de pedreiro na mão e espada na outra. É fazer a obra de Deus diante da oposição. Veja, não é o inferno que bate nas portas da igreja. É a igreja que arromba as portas do inferno. E as portas do inferno, segundo Jesus, não prevalecerão contra a minha igreja, pois ele mesmo prometeu, eu a edificarei. O problema é que nós somos muitas vezes passivos. Não gostamos dos temas difíceis. Não gostamos de arrumar intriga. Não gostamos de sermos tirados do nosso conforto. Mas Jesus ensinou a todos nós, lá no Sermão do Monte, em Mateus 5:10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados somos, se é por causa da justiça que estamos sofrendo. E se as pessoas não gostam demais de nós, o mais importante sempre será: eu estou agradando a Deus com essa ação? Eu estou adorando ao meu Deus e o representando bem através dessa forma de agir? Que Deus possa nos ajudar nessa sublime tarefa e nessa missão, meus irmãos. Quarto lugar, a gente vê a devoção de Daniel. Isso é maravilhoso, irmãos, porque aqui é o segredo de Daniel. Aqui é aonde ele acha a fonte inesgotável de tudo que nós falamos até aqui. De sabedoria, de integridade, de se manter animado mesmo diante das dificuldades da vida. O segredo tão somente repousa não sobre nós, mas sobre aquele que nos abençoa. O segredo repousa no fato de que todas as vezes que nós nos encontramos abatidos, que nós nos encontramos confusos, perdidos nesse mundo, ou precisando de qualquer tipo de capacitação, é no Senhor que nós encontraremos. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Está acordado aí, irmãos? Estão comigo? Amém? Amém. Pode dar um glória, né? Como diz na igreja pentecostal, né? Pode dar um glória aí, meu irmão. Pode dar glória. Na igreja reformada, você pode dar glória a Deus. Aliás, é um dos 5 pontos, né? Somente a Deus a glória. Dá glória. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, Daniel foi fiel com a sua devoção. E essa é a parte principal que deve encher os nossos olhos de lágrimas. Versículo 10. A reação de Daniel, quando soube que o documento tinha assinado, voltou para casa. Ele não foi lá bater de frente com eles, ele não foi lá tentar revogar o decreto, mas diz o texto, meus irmãos queridos, que em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus. Ele fez isso só por causa do decreto? Negativo, olha o que diz o texto. Como era o seu costume. Meus irmãos, será que nós temos sido fiéis na nossa vida devocional? Será que a gente, toda e qualquer vez que nós nos apresentamos diante do Senhor, seja no momento devocional no seu café da manhã, com a sua Bíblia aberta em oração antes de sair para trabalhar, seja lá no seu trabalho, no momento que alguém te dá uma palavra atravessada ou que aparece um desafio,
É interessante que Neemias, diz o texto, que ele orava pequenas orações às vezes. Diz que ele ficou 40 dias orando, buscando ao Senhor, chorando, jejuando. Mas também diz, por exemplo, quando o rei perguntou para ele orou ali rapidamente: Senhor, me ajuda diante dessa situação. E o texto diz que aconteceu e que o rei foi favorável a ele, porque a boa mão de Deus era com ele. E a boa mão de Deus que era com Neemias também estava com Daniel. E a boa mão de Deus está conosco. Talvez a gente está muito acostumado a dizer: eu já fiz de tudo, pastor. Agora vamos orar. Não tem mais o que fazer. Eu ouvi isso semana passada, de uma pessoa em profundo sofrimento. Eu entendo, porque eu sou como ela. Mas talvez eu e você precisamos seguir o exemplo dos apóstolos, de Jesus também, obviamente, dos reformadores e de todos os séculos. A primeira coisa que nós devemos fazer, em toda e qualquer circunstância, é orarmos ao Senhor. Ele tudo pode fazer. Ele tem todo o poder, toda a força, toda a sabedoria. Ele é fonte inesgotável de amor, de cuidado paternal, de direcionamento. Só Ele pode dar as coisas que nós verdadeiramente precisamos, irmãos. Não vem da mão dos homens, vem da mão de Deus. Não vem da sabedoria dos homens, vem da sabedoria de Deus. Nós passamos a vida inteira lutando contra isso. Eu passo, você passa, os pastores passam, os diáconos passam, os membros passam, os cristãos passam. Porque, hora ou outra, nós lutamos contra Deus, tentando fazer as coisas à nossa maneira, quando nós deveríamos descansar na providência de Deus. Isso não é falta de ação, isso não é inanimação, isso é confiança. Isso é recorrer à pessoa correta e a quem pode realmente fazer alguma coisa. Eu desejo, em nome de Jesus, que essa igreja, que nós aqui, hoje, possamos rever a nossa vida devocional. Mais profundidade. Não com vãs repetições. Não adianta você repetir, rezar. O terço reformado. Você precisa de coração nas suas palavras. E mesmo que não tiver palavras, se tiver coração, Deus já sabe quais são as palavras que passam dentro de você, como diz o salmista, antes que ela venha à sua boca. E é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Porque é no coração que Deus quer. É no coração que Deus age. Deus quer chacoalhar você, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, despertar o seu entendimento, te tirar do seu sono profundo espiritual, para que você viva uma vida de integridade, de santidade, para que você tenha as coisas que você precisa ter. Você não achará no pastor, você não achará na igreja, você achará tão somente em Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Veja, meus irmãos, 3 vezes ao dia. Eu lembro que quando eu li esse texto, há muitos anos atrás, eu falei, mas é muito pouco. É muito pouco, 3 vezes por dia. E tá dando isso como um exemplo. Depois eu fui descobrir que não é bem assim, né? Porque ele tirava 3 vezes ao dia uma exclusividade para orar. Então você pode orar sem cessar, como ensinou-nos Paulo, orar em todo tempo, mas você precisa ter momentos dedicados exclusivamente ao Senhor. Ah, pastor, mas eu estou dirigindo, eu oro, eu ponho a Bíblia em áudio, eu estou sempre ali buscando uma forma de me edificar. Louvado seja Deus. Isso é ótimo e necessário. Num tempo tão corrido como o nosso, não é verdade? Remindo o tempo, Paulo ensina, porque os dias são maus. Nós devemos fazer isso. Mas, meus irmãos, cá entre nós, não é verdade? Quando você está lá na Marginal Tietê, não é igual você estar trancado no seu quarto. Você está dirigindo no trabalho. Deus quer exclusividade. É tão difícil Deus conseguir do nosso coração, às vezes, um tempo de exclusividade só para Ele. Eu comecei a fazer academia, por exemplo, e notei que o Saul é especialista, tô chegando agora, né? Notei o seguinte, que lá na academia tem um sensorzinho lá, um painelzinho, que diz quanto tempo eu tô fazendo exercício. Então eu começo a fazer exercício, começa a contar os segundos. Aí quando eu paro de fazer exercício, começa a contar o tempo que você está descansando para voltar a fazer o exercício.
E aí, o instrutor falou assim, olha, você pode, entre um exercício e outro, ficar, por exemplo, 40 segundos, 30 segundos, 40, máximo 1 minuto. Eu falei, tá bom, né, professor, vou fazer isso. Fiz fielmente, tinha deixado meu celular lá no armário. No segundo dia eu falei, vou levar o celular porque eu tô cheio de coisa para resolver. E aí, entre um e outro, eu vou usar o celular. Ah, meu querido, quando a primeira vez eu comecei a mexer no celular, que eu olhei de novo 2 minutos e meio. Eu falei, meu Deus, como é diferente o tempo dentro do celular, não é verdade? Aquilo que 40 segundos eu ficava olhando. Agora, com uma fonte de informação, tirando a minha concentração, 2 minutos e meio, 3 minutos. Isso é para você também, para todos nós. Aliás, esse é um bom pecado para confessar, não é verdade? É até fácil, né? Uso muito celular. Mas é fácil. Uso muito celular, uso muito tempo com o celular. Mas, irmãos, como diz John Piper, né? Que as mídias sociais servirão naquele último dia para mostrar como a gente usou muitas vezes nosso tempo indevidamente. Quantas Bíblias a mais você poderia ter lido em vez de mexer no celular? Não é verdade? Quantas vezes você podia ter ido de Gênesis a Apocalipse em vez de mexer no celular? E, aliás, é até melhor ler a Bíblia do que o celular, né? Ou a Bíblia no celular. Aliás, quando o pastor fala assim, abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia, eu já não gosto, porque Bíblia não se liga a Bíblia. Bíblia se abre. Não é verdade? Pastor, é muito antiquado isso. Mas e as notificações que aparecem lá? Eu, quando estou pregando, eu uso o celular. Descobri que eu preciso colocar naquele modo que não aparecem as notificações. Eu estava pregando e veio uma mensagem que eu falei, meu Deus, eu não poderia ler isso agora. Que era uma coisa assim de uma pessoa da igreja, estava passando, e a minha mente automaticamente saiu do que eu estava falando. Eu falei, nossa, olha essa informação que eu li. Eu tive que me recompor para voltar. Imagina a nossa devocional. Então, meus irmãos, voltando, ele era fiel com a sua vida devocional. As janelas da sua casa estavam abertas para o lado de Jerusalém. Ele orava, ele dava graças diante do seu Deus, como era do seu costume. Ele não se dobrou ao decreto, também não criou um motim contra o rei. O que ele fez? Ele foi para o seu quarto de oração, como Jesus depois nos ensinou em Mateus capítulo 6, né? Ore em secreto, feche a porta do seu quarto, e o Pai que te vê em secreto o recompensará. É assim que nós devemos buscar ao Senhor todos os dias. Por quê? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Em último lugar, queridos irmãos, a fé de Daniel. Ele foi fiel com a sua fé. A gente vê um pouco mais à frente, né, que os governadores foram para o rei, porque viram Daniel orando, viram Daniel lá buscando ao Senhor, e diz lá no versículo 16 agora, que diante disso, mesmo o rei não querendo, porque ele gostava de Daniel, conforme nós vemos no texto, ele ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel, o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Irmãos, aqui eu digo que é fé, porque a Bíblia diz em Hebreus 11:33, que por meio da fé, os heróis da fé, conforme nós chamamos, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas e fecharam a boca dos leões. Então foi a fé de Daniel que o salvou naquela cova, com aquelas bestas feras querendo o devorar. Mas Deus estava lá naquela prisão com Daniel. É interessante que até o rei da Babilônia, reconhece que o Deus de Daniel tem poder para o livrar. Mas ele fica profundamente angustiado. Meus irmãos, quando eu leio esse texto, essa parte, eu sempre penso o seguinte, que melhor seria, quando Daniel fosse lançado lá na cova, que os leões caíssem
mortos e duros, não é verdade? Porque uma coisa é você passar uma madrugada com leões te olhando. Outra coisa é eles terem sido, né, tiveram um infarto fulminante, caíram lá os 3 duros, tá tudo bem, Daniel ia dormir, tá tranquilamente. Deus poderia ter matado os leões, irmãos? Certamente poderia. E por que Deus não matou os leões? Talvez para exercitar justamente a fé de Daniel. E talvez também para que quando a boca da cova fosse aberta, eles vissem os leões lá vivos. E Daniel, assim como seus amigos na fornalha, livrados foram, Daniel também o foi, sem nenhum arranhão, sem nenhuma sequela. E o que isso ensina para mim e para você, meus irmãos? Que ter fé não significa que Deus vai tirar os problemas da sua vida. Não significa que você vai viver uma vidinha perfeita, quadradinha, sem nenhuma circunstância desfavorável. Às vezes você vai permanecer com elas por muitos anos. Paulo foi assim, não foi, meus irmãos? Lhe foi posto um espinho na carne para que ele não se gloriasse das suas revelações. Então ele rogou ao Senhor para que o Senhor tirasse. Qual que é a resposta de Deus? Negativo, Paulo. A minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Como disse o pregador, bendita a fraqueza que nos leva para perto do Senhor, irmãos. A gente sempre fala, né? Que a gente tem que matar um leão por dia, né? Expressão genuinamente brasileira. Matar um leão por dia. Estamos acostumados. Mas às vezes, meus irmãos, você não vai matar o leão, não. Vai conviver com você aquele problema, aquela circunstância. O que eu estou querendo dizer com isso é que nem sempre a circunstância muda. O que muda, na verdade, é que Deus está te livrando em meio às circunstâncias. Deus está te capacitando, exercitando a sua fé em meio aos problemas da vida. Isso é maravilhoso. E foi isso que aconteceu com Daniel. E eu pergunto a você, como que Daniel tinha essa fé? E como que nós podemos ter essa fé? Ora, a Bíblia mesmo diz, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Se tem um lugar para nós alimentarmos a nossa fé, é na palavra absoluta, soberana, gloriosa, inerrante, infalível, autoritativa, viva e eficaz do Senhor. A fé vem daqui, meus irmãos, desse maravilhoso livro. Nós conhecemos o Senhor e sabemos que Ele livrou Daniel. E assim, irmãos, quando nós somos postos numa cova, ou quando tivermos uma circunstância difícil, uma angústia da alma, lá estará o Senhor, andando conosco, nos preservando, guardando, nos livrando dos nossos inimigos. Como diz o salmista no Salmo 124, se não fosse o Senhor ao nosso lado, se não fosse o Senhor ao nosso lado, Israel que diga, os homens teriam nos engolido vivos, os leões também, os problemas teriam nos feito parar, mas nós estamos aqui pela graça de Deus. E irmãos, veja o resultado, para nós terminarmos. Diz o texto, verso 19, ao romper do dia o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. A curiosidade, né? Será que engoliram ele ou não? Ao se aproximar da cova, já chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel, será que o seu Deus, a quem você serve, conseguiu te livrar? Daniel respondeu, que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal algum. E veja só, meus irmãos, porque fui considerado inocente diante dele e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Que livramento maravilhoso! Que testemunho que Daniel vivenciou aqui. Então ele foi tirado da cova sem ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. Qual que foi o resultado disso, meus irmãos? O resultado foi que o rei Dario escreveu agora um segundo decreto. E na verdade aqueles homens que acusaram Daniel agora seriam lançados no mesmo lugar, na mesma cova, com os mesmos leões. E diz o texto que quando eles foram jogados, versículo 24, na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, ainda não tinham chegado ao fundo da cova. E já os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os
ossos. Ou seja, não funciona para qualquer um, viu, irmãos? Funciona para quem crê no Senhor. E você crê no Senhor para que Ele te dê livramento no tempo oportuno da necessidade? Socorro bem presente em meio à tribulação é o Senhor? Você crê nisso? Você confia em Deus só quando vai tudo bem? Ou você confia em Deus quando você também é colocado à prova, quando a sua fidelidade é colocada em xeque? Você permanece fiel? São perguntas que nós devemos fazer a nós mesmos. E então, ele diz aí, verso 26, o decreto que ele estabelece, que em todo o domínio do reino dele, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. Olha esse decreto que ele coloca agora como forma de louvor ao Senhor. Vamos ler todos juntos? É o versículo 26, a partir do porquê ele é o Deus vivo. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído. O seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Louvado seja Deus. Que todos temam e tremam diante do Deus do Daniel. Agora eu concluo dizendo que o Deus de Daniel mandou definitivamente a salvação, porque nós também estávamos em trevas, nós também estávamos aprisionados no cárcere do pecado, da iniquidade. Éramos inimigos de Deus, andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o principado e potestades desse mundo, desse século. Mas Deus, na sua infinita graça, bondade e misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo. E o próprio Jesus foi colocado também numa cova, depois de ter sido crucificado e morto na cruz do Calvário. Mas o mesmo Deus que livrou Daniel, também livrou o nosso Senhor Jesus da morte. Também venceu os aguilhões da morte. E Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E ele vivo está. O seu reino jamais terá fim. Essas palavras que o rei Dario colocou no seu decreto são palavras que cumprem totalmente, são cumpridas totalmente na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Porque o reino dele jamais terá fim. Ele veio para estabelecer o seu reino entre nós, para fazer a sua vontade entre nós. Então só existe uma forma de você ter a fé de Daniel. É você crer no Deus que ele cria. E esse Deus que ele cria enviou Jesus como única forma de sermos salvos de nós mesmos. Deus nos ajude a, nesse mundo cruel e difícil, darmos bom testemunho da graça de Deus em todos os aspectos da vida. Amém? Quero te convidar a se colocar em pé. Pelo que eu vi, vai ter um louvor, né, na sequência. E chama então os irmãos aí do louvor. E vamos orar enquanto eles vêm. Feche seus olhos. Vamos buscar o nosso Deus. Pai, louvamos-te, ó Deus, nessa manhã, pela tua graciosa bondade para conosco. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o Espírito que agora habita em nós. Essa é a nossa fé, Senhor. Essa é a verdade que presenciamos dia após dia. Que ouvimos com os nossos ouvidos, que vemos com os nossos olhos pela fé, que sentimos no nosso coração. E agora queremos expressar a Deus o nosso louvor, a nossa gratidão, pois até aqui nos ajudou o Senhor. Quando olhamos no retrovisor da nossa história e vemos tantos problemas que já atravessamos, tantos momentos de dor, de dificuldade, e ali o Senhor se manteve fiel, porque ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Tua fidelidade não tem fim. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã. O teu cuidado é estabelecido sobre o teu povo, como foi lá no deserto, como foi com Neemias, Daniel, com os profetas, como foi com teu próprio filho Jesus, como foi com os apóstolos, e como foi e é e será
com todos aqueles que servem ao Senhor. Ó Deus, nós vivemos tempos tão difíceis na nossa nação. Olhamos para o futuro próximo e às vezes ele está cheio de neblina. Muitas pessoas com medo do amanhã. Mas, ó Deus, como nós sempre cantamos em nossos cultos, não temos medo do amanhã, porque o Senhor vive, porque o Senhor já está também no nosso futuro, o Senhor já está governando todas as coisas e as governará absolutamente até o final. Quando Isaías viu o teu trono, ele se vislumbrou ao ver que o Senhor continua reinando sobre todas as coisas, mesmo num tempo difícil, mesmo às vezes parecendo a Deus que as coisas estão acontecendo de forma aleatória, desproporcional ou injusta. Nós sabemos que a tua boa mão está conosco, está com o seu povo. E o Senhor tem um fim santo em tudo aquilo que acontece para conosco. Como disse o apóstolo Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, foram chamados segundo o seu propósito. Ó Deus, agora nós queremos mais uma vez nesse culto cantar a tua bondade, Senhor. A tua benevolência para conosco, ó Pai. Não nos deixe sair daqui sem que dos nossos lábios saia o verdadeiro louvor de gratidão ao Senhor pelo seu cuidado, por ter nos alcançado, nos redimido, nos comprado, nos justificado, Senhor, nos santificado, ó Pai, que nós possamos, em nome de Jesus, não nos esquecermos de nenhum só dos seus benefícios, Senhor. Seja adorado nesse lugar. Seja engrandecido através do teu povo, não apenas aqui, mas que ao sairmos daqui nesse dia do Senhor, tenhamos sido capacitados pelo teu Espírito para te louvar aonde o Senhor nos colocar. Que nós possamos, como o salmista Davi, no Salmo 34, louvar ao Senhor em todo o tempo. Bendizer ao Senhor sempre, em toda e qualquer circunstância. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.